Olá, amigos. Bom dia. É uma alegria estar com vocês aqui novamente nessa partilha sobre reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Antes de começarmos, nós vamos fazer uma prece inicial. Vamos tentar ficar mais confortáveis, com a coluna mais certinha. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pela possibilidade de reflexão, no intuito da nossa melhoria, no intuito de tentarmos promover mais fraternidade entre nós e na nossa vida. Obrigada por tudo, conduza nosso pensamento, nos favoreça o aprendizado, que assim seja. Hoje o tema que nós vamos trabalhar é intitulado Beneficência Exclusiva. Esse tema está no Evangelho, no capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. E o tema que vamos tratar, que é a beneficência exclusiva, ele é o último texto desse capítulo. Então eu escolhi, e ele é muito pequenininho, então eu escolhi começar a falar da beneficência, da caridade, um pouco, para que a gente depois entenda qual é o problema da beneficência exclusiva, né? Então, nós vamos avaliar a caridade aqui, né, assim como o Evangelho nos propõe, como a real natureza da beneficência, no ponto de vista da moral cristã, que é fazer aos outros o que desejamos que nos seja feito, né? E contrastar com a ideia de que fazemos da beneficência exclusiva, que é a prática do bem dentro de círculos restritos. E esse círculo restrito pode ser o que a gente quiser ou quiser aplicar de exemplo na nossa vida. Então, pode ser apenas a nossa família, apenas um círculo de pessoas que a gente conhece, no bairro, dentro da igreja, do centro, da congregação que a gente quiser pensar nisso. Ele começa a falar sobre a importância de fazer o bem sem ostentação. Nesse aspecto, ele nos chama a atenção para uma questão importante, que é o crédito social. Ele não usa essa expressão, mas o que seria esse crédito social que eu usei para poder, que sintetizou o que eu entendi? Às vezes a gente faz a caridade, faz o bem, pratica a beneficência, já com a intenção de parecer bem socialmente. Então nós ganhamos crédito com isso e o respeito das pessoas, né, e o prestígio social, e isso já é o crédito que merecemos ganhar. Então a caridade, para ela ser verdadeira, para ela valer como virtude, nós não devemos ter esse intuito do crédito social, né, de receber esse crédito, essa boa vista na frente das pessoas. Por isso, ocultar a mão que dá é um sinal de superioridade moral. O texto também fala para a gente sobre a beneficência modesta e o cuidado com a falsa modéstia, né? Fazer o bem para parecer bondoso e ainda parecer modesto. Veja que aqui a gente está falando de coisas sutis e de uma questão relativa a intenção, é a intencionalidade do sujeito e não o ato em si. A caridade é caridade, distribuir cesta, fazer campanha, mobilizar pessoas em torno de um bem social, né, de um bem para pessoas, é uma caridade. Mas a intencionalidade dessa caridade fala sobre nós e também fala sobre o crédito que nós devemos receber, o crédito em termos de virtude ou apenas o crédito social, né? Além da caridade material, tem a caridade moral, e aí ele nos chama a atenção nessa parte do texto para resguardar a suscetibilidade do beneficiado. Às vezes a gente tem uma ideia de que se a pessoa está passando por dificuldades muito graves, ela se sujeita a qualquer situação, ou ela deveria se sujeitar a qualquer situação. E que ela não deveria apresentar melindres porque ela está numa situação difícil. Então, quem precisa não escolhe, quem precisa não pode
ter vergonha. Só que estamos falando de seres humanos e a pessoa pode se sentir envergonhada, ela pode ter melindres, porque ela é um ser humano também, como nós, né? Então, é preciso que a gente tenha também esta caridade de entender que estar na situação que este indivíduo a quem ajudamos está é difícil e ele pode se sentir desconfortável nessa posição. Muitas vezes, por causa da forma como ele vê a vida, mas às vezes porque é a primeira vez em que ele está naquela situação. Então, é preciso também que a gente se coloque no lugar do outro. Então, ele fala para a gente a respeito, então, nesse primeiro slide, né? Essa primeira parte, de fazer o bem sem ostentação e também respeitar o outro, já, então, tocando na caridade moral, que a gente precisa falar também. Ele fala também dos infortúnios ocultos, que seriam desastres particulares, sofrimentos que o indivíduo vivencia e que nos passam desapercebidos. Então, não só durante a prática da caridade, mas toda vez que eu me encontrar com alguém, toda vez que eu precisar me relacionar com o outro, que eu não sei a vida dele, eu preciso considerar a presença desses infortúnios que eu não sei que existem. Até mesmo nas pessoas da nossa família, com as quais a gente tem mais contato e a gente acha que a gente conhece, não é? Acha que a gente conhece o que ela vive, o que ela está sentindo, ela pode estar passando por infortúnios ocultos ou situações de sofrimento que ela não revelou, que ela não sente à vontade, não é? E uma coisa importante que ele fala, que é preciso que a gente pense, é não insultar a miséria com o nosso luxo. E aí é legal pensar nisso para tudo, assim, nas nossas relações. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente na condição de subordinado, seja na nossa casa, um empregado nosso, ou num lugar de trabalho em que a gente tenha indivíduos que estão sob nossa responsabilidade, nosso mando, é importante a gente pensar que coisas que para a gente são normais, são tranquilas, fazem parte do nosso dia a dia, e também coisas que nós achamos que merecemos, porque trabalhamos muito, porque nos esforçamos muito, são luxos para a vida de outras pessoas que são vidas mais difíceis, com menos recursos. Então, é preciso tomar cuidado para não insultar a dificuldade dessa pessoa com a nossa opulência, com a opulência das coisas que a gente tem. E a gente pode pensar assim, não, mas eu levo uma vida modesta. Você vai para a praia no feriado, esta pessoa pode nunca ter ido à praia. Então, é importante a gente pensar nisso saindo da nossa caixa, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo, o que a gente tem não é luxo nenhum, mas este outro, às vezes, não tem esse mínimo de possibilidade. Então, não é esconder o que temos, o nosso modo de vida, mas é tratar o outro com muito cuidado. E ensinar os nossos filhos a praticar a beneficência. Primeiro tem aquela coisa mecânica de ajudar a entregar, de separar coisas em casa, não é? Mas também a questão de, às vezes, uma conversa do tipo, você está entrando no mercado e tem aquela pessoa que fica fazendo campanha na porta do mercado, né? E aí você está com seu filho, sua filha, e a pessoa pede algo para você. Se você puder doar algo para nossa campanha, a gente fica aqui com o carrinho, saída, você entrega. E aí é importante que a criança veja, porque a gente educa também pelo exemplo, né? Então que a criança veja como você se comporta nesse momento e que ela entenda a importância daquilo. Não é se você for participar, se você puder ajudar, que a criança entenda aquele gesto. Que isso não passe desapercebido, que você simplesmente entregue e não fale nada, não é? A criança precisa entender o que é aquilo, o que aquelas pessoas estão fazendo, não é? E o que significa esse ato que você está fazendo. E depois, com o crescimento delas, que elas possam fazer as próprias práticas de caridade, né? Na sequência, Kardec nos apresenta o texto sobre o óbolo da viúva, que é aquela viúva pobre e que ela doa algumas moedas do pouco que ela tem. E o texto fala, né, dessa verdadeira caridade do homem que pensa no outro antes de pensar em si.
E aí tem duas reflexões sobre essa questão, que é dar o supérfluo e dar do que nos falta. Então, sobre dar o supérfluo, tem um texto de Meimei que se chama Temos o que Damos, que ela fala disso, né? Que a gente armazena alimentos, que a gente armazena roupa, que a gente tem muitos adornos e que se a gente não divide isso com o outro, nada serve para o nosso crescimento espiritual. E aí quando a gente desencarna, as migalhas que demos são pontos de luz. Então é bastante importante pensar que mesmo que a gente dê do que temos de supérfluo, que isso seja uma prática frequente, porque são essas migalhas que são pontos de luz, né? São esses pequenos contatos, são esses pequenos momentos que a gente fez algo por alguém, que nos ajudam na nossa própria iluminação. E dar do que nos falta, a gente pode pensar que isso é muito difícil, mas se a gente pensar sobre tempo, por exemplo, que é uma coisa que ninguém tem, se você perguntar para as pessoas, você tem tempo? Você está tranquilo? Seu tempo está sobrando? A maioria das pessoas vai responder que não, que está apertado, que tem muita coisa para fazer, né? Quando a gente voltar a circular muito mais pela cidade e fazer nossas atividades presenciais como fazíamos, tem o deslocamento do trânsito, tem uma série de coisas que, os compromissos com o horário, uma série de coisas que a gente precisa cumprir e que fazem nosso tempo ser escasso, né? Os cuidados com a casa, com a família, com tudo, a gente se sente muito sem tempo. Então, dar do que nos falta pode ser dar nosso tempo, nossa atenção, nossa paciência para alguém, né? E tem um texto sobre convidar os pobres e estropiados, que a gente pode pensar um pouco junto com aquele item anterior que eu falei, da caridade, do crédito social. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas retribuindo socialmente ou esperando retribuição. Então, a gente presenteia, a gente é generoso, a gente ajuda normalmente pessoas que já nos ajudam. Então, por uma sensação mesmo de necessidade de retribuição. Ou a gente faz e espera retribuição e pode inclusive se queixar caso essa pessoa rotineiramente não retribua o que a gente faz por ela, seja no trabalho, na família, né? A gente às vezes tem essa sensação, a gente se incomoda quando a gente faz muito e o outro faz pouco. Tudo isso está dentro desse grande guarda-chuva, dessa grande caixa, que é a caixa da caridade e a forma como a gente lida com ela. Agora, sobre a caridade material e a caridade moral, a caridade material, ok, a gente dá coisas materiais porque falta o mínimo para muitas pessoas. Isso é muito importante e só nesse aspecto já justifica a nossa prática. E mesmo aquele que faz com a intenção de aparecer, não é, do crédito social que a gente falou, essa caridade ainda assim tem valor para essas pessoas que estão recebendo ela. Justamente por essa questão de falta o mínimo e a gente precisa fazer. A segunda coisa é que mesmo que a gente faça apenas a caridade material e mesmo que as nossas intenções não sejam tão nobres, quando a gente comentou no começo a respeito do orgulho, da vontade de parecer bom que a gente tem, que às vezes não é o motor inicial da caridade, né, que seria simplesmente no sentido de fraternidade, mas o contato com o outro, a percepção da necessidade do outro, o contato com outras pessoas que estão ali naquele lugar fazendo o que a gente se dispuser a fazer, nos ensina. E é muito interessante porque a gente pode ser tocado simplesmente por se envolver com uma atividade que a gente achava que era manual, separar roupas que chegaram para doação, por exemplo, né? Lavar peças que vão ser doadas, coisas assim. E aí o texto fala uma coisa interessante, que quando a gente faz a caridade, o beneficiado pode ser alguém que já nos foi caro. Se a gente crê em vidas sucessivas, a gente pode ter tido algum contato com alguma dessas pessoas que passam pelo nosso caminho em outras experiências. Então, de fato, essa pessoa pode ter sido um amigo, um colega, alguém próximo
da gente em outra experiência, não é? E uma outra coisa importante, que aí está numa história de vida de Divaldo, que ele já contou em várias situações, enfim, já relatou isso em livros, palestras, tudo, ele tinha um obsessor, um indivíduo que o acompanhava, que dizia que ele tinha sido muito ruim e que ele estava ali para perturbá-lo. E ele chama esse indivíduo de máscara de ferro, eu acho. E aí, esse indivíduo e aí, Divaldo já tinha o trabalho dele, já estava estudando espiritismo, já fazia várias coisas, e o espírito obsessor ali presente. Quando um dia, assim como em outras situações, chega uma criança até a casa, né, que eu acho que depois virou a mansão do caminho, até a casa, e Divaldo se dispõe a cuidar, esta criança abrigava, este corpo infantil abrigava a pessoa que tinha sido a mãe desse indivíduo em outra existência. E aí o máscara, né, o indivíduo diz para ele: se você se dispuser a cuidar dela, eu me afasto. Então, por que isso? Porque não é, de novo, não é a ideia de fazer o bem para parecer bom, até para o espírito, não, para os desencarnados. Mas a questão de o indivíduo só se convence que ele está modificado, que ele não é mais esta pessoa que ele conheceu, que o prejudicou, que foi ruim com ele, a partir do momento que ele foi caridoso com alguém que lhe era caro. Então, até nisso, podemos nos beneficiar do processo, né, de caridade. E no texto do Evangelho, quando ele trata de caridade moral, é interessante, porque eu sempre pensava em caridade moral assim, dar atenção, ouvir, não é? Ter uma palavra de conforto para dar para a pessoa, uma coisa agradável que possa favorecê-la. Eu pensava primeiro nesse aspecto. E aí o texto fala: a caridade moral consiste em nos suportarmos, uns aos outros, saber calar, saber ser surdo, não dar atenção ao mau proceder. Então veja que a caridade moral é a tolerância. Diante da dificuldade de lidar com o outro, com o jeito de ser do outro, eu escolho não dar atenção ao mau proceder, ao que eu considero mau proceder, que ainda tem isso, né? Então veja que a gente veio caminhando sobre a questão da caridade não precisar ser mostrada. A gente falou de dar do que nós temos, de dar do pouco que temos, e agora estamos falando da caridade que ela pode ser material e moral. Eu preciso conectar aqui só um instante. Pronto. E aí, a gente entra no texto, na parte que fala da beneficência. E aí, uma coisa interessante é observar que o texto sobre beneficência é composto, o título A Beneficência é composto de 7 páginas com vários textos de vários espíritos. Por que eu estou falando isso? Né? Qual a importância de saber quantas páginas? Para a gente ver a importância do tema e para a gente ver que Kardec escolhe apresentar para nós as várias nuances, as várias formas de falar da caridade, proposta por vários espíritos, entre eles São Vicente de Paulo, para que a gente entenda a complexidade disso e também a importância do tema. Ele então fala sobre a generosidade como virtude fundamental. Ele fala a respeito, ele e o texto, né, os textos, falam que a beneficência sintetiza as virtudes através do devotamento ao próximo, onde nós podemos deixar de lado a chaga do nosso egoísmo. Se vocês forem pensar por que a gente vive num mundo ou num país tão desigual, a resposta poderia ser, a gente poderia pensar em várias possibilidades, cada um da sua vivência, da sua história diria, é porque tem pessoas muito ricas, porque os políticos não cuidaram das pessoas, porque a gente não estuda o suficiente para entender.
tudo isso pode ser resumido através do egoísmo. O egoísmo daqueles que têm o poder, o egoísmo daqueles que chegaram primeiro, o egoísmo daqueles que dominaram, fez com que eles pensassem em tudo, menos na dificuldade do outro, né? Em tudo para si. Outros aspectos que são destacados nos textos dessas 7 páginas é que a caridade, a beneficência, ela serve de encorajamento aos outros, no sentido da nossa obrigação de propagar o bem. Isso é interessante porque lá no início, quando a gente falou do crédito social, uma pessoa que divulga apenas com o interesse de parecer bom para receber esse crédito social, essa pessoa, veja, a providência divina, ela atua nas circunstâncias que são possíveis. Então, tudo bem, eu faço com a intenção apenas de parecer boa e eu, então, já ganhei meu crédito, né? Meu crédito social. Só que outras pessoas vão ver e podem se sentir mobilizadas. Então veja que é possível extrair um bem até quando a intenção original minha, nesse exemplo que eu criei aqui, não era uma intenção pura, não era uma intenção verdadeira, não era uma intenção caridosa de fato, né? Serve de encorajamento aos outros. Então fazer, porque aí às vezes a gente pode pensar, mas a gente agora posta as coisas no Instagram, no YouTube, a gente convida as pessoas para fazer as ações. Sim, isso faz parte da modernidade atual. A gente se comunica por essas redes, por esses meios, usando fotos para divulgar, tudo bem. Mas aí é a intenção íntima daquele que faz, não é? Mas a gente tem essa possibilidade, esse aspecto positivo. Recebemos o apoio de bons espíritos. Tem um texto de Cáritas, eu acho, que fala, um desses espíritos que fala a respeito de que do lado do plano espiritual, o que ela faz é encorajar essas pessoas. E é isso mesmo. E isso é interessante porque a gente ganha, então, uma companhia espiritual que é importante, uma sintonia espiritual muito boa para nós, né? A gente que por nossos atos e hábitos angariamos companhias que são nocivas às vezes para a gente, o fato de semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês ter uma prática de caridade pode nos ajudar a ter um apoio espiritual positivo que pode nos ajudar a ter um equilíbrio numa outra determinada situação. Então, nos beneficiamos também assim, né? E essa questão de doar o nosso tempo como tesouro, tem um dos textos que fala sobre isso, sobre a pessoa que trabalha, que tem muita coisa para fazer e que, inclusive, usa parte do seu tempo para ajudar os outros, e isso é um tesouro. O texto fala de uma pessoa que costura. E se a gente pensar nessa questão de influenciar os outros, a gente pode pensar nessa questão meio utópica, mas é importante, sobre a corrente do bem, né? A gente precisa refletir sobre essas questões. Você acha, ou vocês acham, que nós temos justiça social? Essa é a primeira pergunta. Na condição de sociedade civil, de pessoas independentes, de cidadãos, como é que nós podemos promover a justiça social? Ou a gente acha que a gente não tem poder de promover essa justiça social e essa justiça ela só pode ser promovida a partir de políticos e pessoas influentes e nós não podemos fazer nada. Aí eu volto naquela questão a respeito da nossa família, da forma como nós promovemos isso na educação dos filhos, no lugar onde a gente trabalha, nas campanhas que nós fazemos para ajudar determinada pessoa, né? Você acha que pessoas de má vida
E aí eu usei aqui um exemplo como criminosos, mas às vezes a gente pensa que má vida são pessoas que têm vício, né, de drogas, de bebida. Essas pessoas merecem menos do que outras? Porque tem aquela discussão do tipo, se a pessoa lhe pede dinheiro na rua, se você dá ou não dá, mas ela vai usar o dinheiro para beber ou para usar droga. Essa pessoa não merece, então? Ou a gente pode julgar o que essa pessoa vai fazer se a gente não está junto para saber? Ou se a gente não sabe qual é o infortúnio oculto que essa pessoa vive? Refletindo sobre as vidas sucessivas, é possível que numa outra experiência, numa outra encarnação, estejamos em outra situação, menos equilibrada, com menos favorecida, com menos pessoas que nos apoiem, mais abandono e por esse motivo mais propenso a errar, mais propenso a cair, mais propenso a sofrer? São reflexões que a gente precisa fazer. Quando a gente fala de caridade, a gente toca em todas essas questões, né? Esse exemplo mesmo de dar ou não dar o dinheiro. E aí, tudo bem, se a gente tem condição de ajudar órgãos que ajudem esses jovens, essas crianças, mas será também que se eu entro na padaria e compro um pão a mais e deixo o saquinho com a pessoa que está na porta, eu estou de fato favorecendo essa ideia de que ajudar quem está na rua favorece a vadiagem? É uma coisa meio, né? É falta de empatia a gente pensar de uma maneira tão simples assim. E aí, sobre a beneficência exclusiva, né? O texto é curto, é menos de meia página, e o texto está escrito, começa com a pergunta de Kardec. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, crença, partido? A resposta primeiro, não. Então, não é acertada a beneficência quando ela é praticada exclusivamente. Claro, ajudar pessoas no nosso meio é bom, mas se essa prática é uma prática que nós fazemos apenas no nosso meio, precisamos pensar sobre isso. E aí ele fala assim, precisamente o espírito de seita e partido precisa ser abolido, pois somos todos irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer. E aí a gente vai falar na sequência sobre a parábola do bom samaritano, justamente porque toca nessa questão de ver irmão no seu semelhante sem saber quem é essa pessoa, sem ela estar identificada, ela está ali caída, né? Eu não sei quem ela é. Então, sobre a beneficência exclusiva, ela toca numa questão que a gente precisa pensar. De uma maneira geral, a gente pratica a beneficência nas relações que não são fáceis. Isso é muito tranquilo e é muito comum a gente ter uma sensação de autossatisfação, não é errado, mas é comum a gente se sentir assim quando a gente ajuda pessoas da nossa família, quando a gente ajuda colegas do grupo de trabalho, quando a gente consegue ser generoso no lugar, no centro, né? Mas são relações que são fáceis para a gente, porque há algum acordo ali, há um mínimo, uma relação já previamente estabelecida, um respeito, alguma coisa assim. Então a gente está numa situação confortável. Um texto que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36. Jesus, né, que disse, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Então, no exemplo que eu falei agora anteriormente, se a gente considerar qualquer pessoa que na nossa concepção vive uma má vida, essa pessoa ela tem um filho que ela ama, ela tem uma mãe muito querida, um companheiro, uma companheira, essa pessoa tem alguém ou mais de uma pessoa que ela verdadeiramente ama. Então, ele nos exorta a ser verdadeiramente cristãos, ele nos convida, ele nos impele a sermos verdadeiramente cristãos. E aí eu tinha comentado a respeito da parábola do bom samaritano. Nessa parábola,
ela começa então com uma pergunta que é feita para Jesus, o que significa amar o próximo, amar Deus, acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E para responder essa pergunta, o que significa amar o próximo, ele usa essa parábola. E nesta parábola, ele conta um caso de uma pessoa que estava caída, então essa pessoa não tem identificação, não se sabe pelas roupas, pela pele, quem essa pessoa é, de onde ela veio, né? Então essa pessoa está lá machucada, e passam duas pessoas religiosas, e essas pessoas não ajudam, por vários motivos, mas as pessoas não ajudam, inclusive por não ter certeza se essa pessoa está morta, mas não vão lá conferir. E aí ele diz, então, ele usa o exemplo, então passa um samaritano que ajuda, que cura as feridas, que leva para uma hospedaria e paga para que essa pessoa fique hospedada até que ela melhore. E aí, então, quem foi o próximo desse indivíduo? Aquele que teve misericórdia. E quem teve misericórdia foi o samaritano. E ele usa ainda o samaritano porque era uma figura social da época mal vista. Então, isso nos convida muito a pensar sobre a caridade, não é? Quem é esse samaritano que ajuda o próximo e o religioso da época não ajudou, né? E aí, para encerrar, eu apresento um texto que está no livro Vinha de Luz, a mensagem 161, intitulada Cristãos. Emmanuel usa todos os textos, ele usa um pedacinho do Evangelho para apresentar a ideia que ele quer discutir no texto. Então, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem são os escribas e fariseus? E ele começa o texto falando disso. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam seus deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas. Então, no exemplo que Jesus usa e que Emmanuel discute conosco, os escribas eram pessoas tidas como corretas na sociedade da época. Assim como às vezes nós nos colocamos nesse lugar. Nós nos sentimos corretos perante as regras e o modo de proceder da nossa época. E aí ele fala para a gente que é preciso exceder isso. Precisamos fazer mais do que a nossa obrigação, mais do que é esperado de nós apenas no nosso meio social. E ele diz, o cristão apareceu com o Mestre Jesus, ou seja, só existem cristãos porque existe a ideia propagada por Jesus, a vida que Jesus levou e o que ele nos ensinou. Então, o cristão apareceu com o Mestre Jesus para transformar vidas e aperfeiçoá-las. Então, essa ideia nossa de evolução. Aperfeiçoá-las com a própria existência. Então, como nós nos aperfeiçoamos? Nos aperfeiçoamos no dia a dia, um dia depois do outro, errando hoje e percebendo e tendo a oportunidade de melhorar amanhã. Perdendo a oportunidade de fazer caridade agora, percebendo isso e fazendo em seguida. Então ele diz, apareceu com o Mestre Jesus para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que será sempre de serviço aos semelhantes. Que será sempre de serviço aos semelhantes. Então, a existência faz sentido quando a gente se coloca em serviço. Claro, primeiro nos colocamos em serviço dos nossos familiares. Nós devemos nos colocar em serviço no nosso serviço que nos remunera. Muitas vezes exercemos apenas a nossa função, sem praticar caridade, sem praticar tolerância, né? Sem nos colocar no lugar do outro, sem pensar no infortúnio do outro. Então, será sempre de serviço aos semelhantes na direção do reino dos céus. Como diz Paulo, nós gravitamos em direção ao Senhor, né? A Deus. Então, na direção do reino dos céus, que começa dentro de nós mesmos. Só é possível encontrar evolução, e com isso eu estou aqui encerrando essa reflexão dessa manhã, só é possível encontrar o reino dos céus, só é possível evoluir quando nós começamos um movimento em nós, né?
E esse movimento é um movimento que acontece aos poucos, como todo aprendizado, não é? Tudo na nossa vida nós aprendemos aos poucos. Primeiro nós temos uma ideia geral, alguém fala, a gente pensa, e depois a gente tenta, pratica um pouquinho, sai meio desajeitado, a gente faz novamente, e assim é o nosso aprendizado na condição de seres humanos, e é assim que nós vamos aprender aqui também. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de fazer junto com vocês essas reflexões. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, procurar o material e tentar refletir a respeito disso, né? E que isso seja, que a beneficência, ela seja colocada em prática nas nossas vidas, porque é assim, através do serviço dos semelhantes, que nós caminhamos na direção do reino dos céus. Eu agradeço a Jesus por isso, então, por esse momento, por essa oportunidade. Agradecemos as orientações que o Divino Mestre nos coloca à disposição através do seu Evangelho e também da vasta literatura que temos à disposição para que nós possamos refletir e nos aperfeiçoar. Eu desejo a todos um bom domingo e também um ótimo início de semana. Que assim seja.